E olha só, nação, o Mengão tá voando. O Flamengo atropelou o Vasco. Primeiro tempo poderia ter sido placar elástico. Segundo tempo, o Mengão voltou a jogar bem no final da partida e venceu por 2-0 com um golaço de Cebolinha. Vamos ver o que a imprensa falou, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Hoje é recorde de likes, hein? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino das notificações. Lembrando que todos os dias trazemos pra vocês aqui as informações do Mengão, tá bom? Corre aí, coloca nos comentários a sua análise, deixa a sua risada pro Vasco e deixa o seu like. Vamos pro vídeo de hoje, Crédito e ESPN, link na descrição. Bora pras notícias do Mengão. Flamengo pra cima do Vasco, 2-0. A gente confere os gols dessa partida, também os principais momentos, Paulo Calçado, de um primeiro tempo dominado pelo Flamengo. Um Vasco muito abaixo, principalmente na primeira etapa. No segundo tempo até faz ali 20, 25 minutos diferentes, né? Um pouco melhor, tentando alguma coisa dentro do jogo. Mas é fato que o Flamengo, dentro de toda a partida, superior e sai com o resultado. Glaucia, não dá para comparar, não tem nenhum ponto para você de estabelecer uma comparação entre Flamengo e Vasco, porque os momentos são totalmente diferentes, né? O Flamengo tem elenco, tem um grupo muito forte e tem uma proposta de jogo que o grupo já percebeu que mudou. Então é o seguinte, mudou por vários sentidos, tá? Não é que mudou com o Felipe Luiz, que o Tite não conseguia, porque é um outro Flamengo, é uma outra administração, a administração do vestiário, que é do treinador, é do diretor Boto, é do presidente, e os jogadores já perceberam que este Flamengo vai jogar da forma que o Felipe Luiz deseja, que é pressionando o tempo todo. Então, quem tiver condições físicas para pressionar, os jogadores vão atuar. Se não tiver, espera um pouquinho, descansa, outro vem e joga. Então isso está muito claro no Flamengo. E o primeiro tempo foi um festival, né? Foi uma vantagem muito grande, porque é uma equipe que tem qualidade técnica e pressiona, retoma a bola o tempo todo. E retomando a bola o tempo todo, mora na área do adversário, né? O placar, em função do primeiro tempo, foi até pequeno. Pois é. Né? Se o placar ele não expressa o que foi a primeira etapa. Aí o pênalti, que sofreu mesmo o Plata. O Plata teve uma boa atuação. Bruno Henrique quem bateu. Bruno Henrique bate. Então, se o Felipe Luiz tem uma possibilidade, o Plata já mais adaptado. Pena que o Juninho se machucou, acabou de chegar, mas ele ainda tem o Cebolinha, ele tem o Bruno Henrique, joga numa outra função que é super importante pelo centro, é um jogador decisivo e tem um banco de reservas que pode mudar partidas quando ele sentiu isso na segunda etapa, que veio realmente um Vasco reformado, até um Vasco surpreendente por aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Um Vasco que conseguiu acessar a área do Flamengo. Aí ele usa o banco, entra Luiz Araújo, entra Alan, quer dizer, Cebolinha. É uma capacidade de melhorar a equipe. Ortiz. Então, Glaucia, eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar a uma coisa. Time titular, ele pode até ter na cabeça qual é o time titular, mas é uma equipe que vai rodar muito a sua escalação, em função de adversários e de uma questão física que é super importante. Flamengo andando em campo, a gente não vai ver. Tá? Agora, o Vasco, como competir com o Flamengo nesse momento é impossível. Acho que o segundo tempo deu até um alento para o torcedor, mas não dura muito tempo. O Carille faz uns ajustes ali na segunda etapa, propõe ali uma linha de 3, o pessoal um pouco mais agudo pelas beiradas, mas como você falou, não aguenta muito tempo e também não tem essa profundidade de elenco que o Flamengo tem, né? Então, assim, o Carille não tem opções para mexer. Essa bola do Verratti aí na trave já na segunda etapa, o Verratti não recebia nada no primeiro tempo, né? Então, até mesmo em questão de ideias de jogo, né, Calçade, a gente vê ainda como o time tá bem carente. Não tem essa profundidade de elenco, também não tem muitas ideias. No meio de semana já tem Copa do Brasil, quer dizer, já vem numa pressão. O Rondonópolis é aquele jogo que não tem mais empate, né? O empate seria do visitante, né? Não existe mais isso na Copa do Brasil. E dava vantagem para o grande, geralmente. Geralmente o visitante é uma equipe... Nesse caso, o Vasco, que visita o Rondonópolis, né? Então tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar o jogo. No meio de semana, já a Copa do Brasil, que é algo importantíssimo para a sequência da temporada. E um Vasco que já vem nessa pressão, né? Pressão
da temporada passada, desse início de trabalho do Carille, que parecia até que ia impactar, assim como foi o início dele no Santos, né? Imprimiu ali três vitórias na sequência, quando ele passa a usar o time principal no Campeonato Carioca, parecia que seria semelhante, mas não. Aí depois o Vasco passa a oscilar e cai muito também de rendimento. Michael se contundiu, né? Numa arrancada dentro da área, ele levou a mão à coxa e deixou o campo muito triste, chorando, e entra o Cebolinha que está no banco. Não fazia um gol há 8 meses, né? Então, toda essa comemoração. E foi um golaço. Então, veja a capacidade, né, de utilizar jogadores. Entra ainda um Cebolinha. Então, se você pegar o banco do Flamengo hoje, claro, não vou falar de nem Léo Ortiz, tá? Ou jogadores que estão fora, como Nico de la Cruz. Mas se você pegar o banco, todos eles jogariam no Vasco, né, como titulares. Então, o Felipe Luiz tem uma capacidade de gerenciar o grupo, e o grupo entendeu quais são as premissas do Flamengo, do Felipe Luiz. As premissas são essas. Quem estiver adaptado e jogar dentro das premissas, de pressionar, de ter movimento. Então, você não olha para o Flamengo, não é aquele time... Tem alguém paradão ali, esperando a bolinha no pé. O setor pode ser ocupado por determinado jogador, mas ele está o tempo todo atento aos movimentos dos companheiros para um ou outro ajuste para receber a bola. Então, isso vai melhorar muito e é uma condição que certamente está visando. E o Flamengo tem esse dever e esse direito de ir até o Mundial de Clubes, assim, olhar para o mês de junho. E todo o trabalho que está sendo feito é em função também dessa competição. Porque se ele estiver muito bem para o Mundial de Clubes, significa que o estadual foi bom, que a Libertadores vai começar muito bem e que o Campeonato Brasileiro também. Então, esse é assim, o princípio e o caminho do Flamengo para o início da temporada, mas são clubes totalmente diferentes, né? Seria muito exigido do Vasco um desempenho de Flamengo nesse momento. Tá aí então, nação, as informações do Flamengo. Olha só, tem que elogiar o técnico Felipe Luiz. O homem tá fazendo o Flamengo jogar o fino da bola. O Mengão jogou no primeiro tempo muito bem, uma partida exuberante do Flamengo. O Flamengo poderia ter saído com placar elástico. Foi 1-0 somente, né? Gol do pênalti do Bruno Henrique, o rei dos clássicos. Mas poderia ter aumentado o placar. Teve um gol anulado do Plata e poderia ter feito mais gols. Mas o Flamengo não foi eficiente nessa parte. No segundo tempo, o Vasco começou a partida um pouquinho melhor, teve até uma bola na trave do Verratti, e depois o Flamengo começou a voltar, a crescer no jogo de novo. Isso porque o Felipe Luiz, cara, ele viu os erros do Flamengo no início do segundo tempo, corrigiu fazendo as substituições. Tem que torcer muito aí pro Michael não ter sofrido uma lesão grave, né? Tomara, a gente vai acompanhar pra ver. Mas aí substituiu o Michael, entrou o Cebolinha, cara, e o Cebolinha foi e marcou um golaço decidindo a partida. Meu Deus do céu! O Flamengo tá jogando o fino da bola e vai caminhar rumo ao título do Campeonato Carioca. E aí, gostou do Mengão? Deixe a sua opinião nos comentários, coloca a sua análise também. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal Lances Inéditos. Somos o canal secundário do canal Meu Mengão React, tá bom? Então se inscreva aí nos dois canais. Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.